Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá! Começamos agora mais um Pode Resenhar. Ainda com esse óculos quebrado, mas na próxima semana estou com o óculos novo e pela cotação do gibi saiu aí 8 encadernados da linha Vintage da Panini, o preço do óculos, vocês podem imaginar quanto foi então. Mas enfim, semana que vem já não estarei mais com esse negócio pendente aqui para um lado, será um óculos todo chique, fashion. Olha só, essa semana eu vou falar de Batman 2, Batman Gótico, do Jason e a série Tabu da Mino com Sina, Piracema e Juízo. Mas antes falar das comprinhas da semana, porque eu ainda vou em banca. Vocês acreditam que eu vou em banca? Essa é a banca do César. Esse aqui é o César. Fala oi, César. Ô, fechou. E eu peguei lá na banca do César, ó, Vinland Saga número 12, agora vai ficar completa a minha coleção até agora, porque o Vinland Saga não acabou, né, mas já chegou nos volumes que tinham sido lançados pela Panini aqui, essa compilação. A Panini estava lançando os volumes meio tanco, né, que é essa meio volume aqui, e agora estão lançando nessa coleção Deluxe aqui, que eu não sei se é tanco bom ou se é um pouquinho mais. Também não posso dizer com precisão isso para vocês, mas está aqui Vinland Saga 12, peguei também Lobo Solitário 27, que já está para terminar, peguei a Saga do Superman volume 2, e como eu tenho muita sorte, ele veio todo cagado aqui, a encadernação, não atrapalha a leitura, né? Mas o refile aqui ó, tá torto, não sei se dá para perceber, mas tá torto, mas enfim, isso é outra coisa, eu vou fazer, tudo isso aqui eu vou fazer resenha, viu? A Saga do Batman, Sandman 30 anos, o Túmbalo do Batman número 2, Lendas do Universo DC Liga da Justiça com o Demetrius e o Kate Giffen, isso aqui é engraçado, e Capitão América da coleção Clássica Marvel. Tudo isso depois a gente faz resenha, aquela resenha bonitinha, né? E publica aqui agora, semanalmente. Tô fazendo aí os cortes, né, dessas resenhas para quem não quer assistir o programa inteiro, então a gente divide aí. Vou fazer isso aí durante umas 2, 3 semanas para ver se tem aderência. Se não tiver, vai ter só o programa da resenha de domingo mesmo. Então vamos começar? Vamos começar aí com o Batman. 6 horas já, caramba. Eu sei, velho, hora, porra. Bom, o negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. Vamos começar com Batman Gótico, essa obra aqui do Grant Morrison do Klaus Jansson, que foi lançada em Legends of Dark Knight, que era uma série, para quem não conhece, isso aqui é de 87. Na década de 80, depois do Batman ano 1, eles lançaram, logo depois, né? Batman 1, acho que foi 85, 86, foi depois da Crise das Infinitas Terras, e aí em 87 lançaram isso aqui, que é a intenção, contar os primeiros anos de carreira do Batman, com artistas rotativos, que era uma coisa inédita, né? Não tinha muito esses arcos fechadinhos, igual a gente está acostumado hoje, né? Que é tudo 6, 4 edições, 5 edições, 7 edições, arcos fechados, né? Com alguns artistas específicos. Então, isso aí era meio novidade, e a DC começou a fazer isso. Então, a primeira história foi o Batman Xamã, e a segunda história foi esse aqui, o Batman Gótico. Depois veio Acossado e Veneno, que assim, são os mais lembrados, são essas 4 séries iniciais. Depois tem um monte de coisa aí, coisa boa, coisa ruim, mas enfim. E aí, na época, o Grant Morrison, que ainda era um jovem mancebo vindo da Inglaterra, que estava aí colocando suas ideias no papel, escreveu essa historinha com desenhos do Klaus Jansson, que é o arte finalista do Cavaleiro das Trevas. A história é fraca. Vamos ser sinceros, a história é fraca. Conta lá um cara, um vampiro, né? Um cara que vendeu a alma para o demônio. Isso mesmo, tem histórias sobrenaturais aqui com o Batman. Conta lá um passado do Bruce Wayne numa instituição, num colégio interno, com algumas coisas esquisitas e tal. E esse cara vem para Gotham porque ele quer dar uma de Constantine e ludibriar o diabo, porque ele vendeu a alma pro diabo para viver 300 anos. E aí começa a acontecer os crimes em Gotham e o Batman começa a investigar, tá?
Mas é uma história comum do Batman. Não tem nada. Oh, meu Deus, Grant Morrison escrevendo, não. É uma história comum, bem comum mesmo. Diverte. Mas tem eu acho a arte do Klaus Janson legal. A primeira coisa que eu queria mostrar é minha sorte para revistas cagadas. Que olha só como é que veio aqui, ó. E não deu nem pra perceber quando folheou, porque ele tava dobradinho assim, ó. Deixa eu botar aqui como ele tava dobrado, não dava nem pra perceber. Só na hora que você... Olha lá, ó. Ele veio dobrado, né, na encadernação. Aí quando você vê, tá assim. Mas enfim, essa aqui é a minha sorte para as revistas cagadas. A arte do Klaus Janson é bem interessante, a arte dele, né? Se você vai lembrar bastante do Frank Miller, porque a arte dele tem um quê assim, tanto que é por isso que ele é o arte finalista do Miller, né? A arte dele tem uma certa semelhança, não é igual, idêntica, ipsis literis, não. Se estiver falando isso é mentira. Mas tem uma semelhança de traços assim, estilizados, né? Aquelas achuras que o Miller faz, aquelas... depois o traço dele foi divergindo, né, e tudo mais. Então tem um desenho bacana. A colorização eu acho meio estranha para os padrões atuais, né? Mas também não deixa de desmerecer o gibi ou nada disso. O legal aqui é que tem uns extras bacanas. Tem aqui o roteiro. Na verdade não é o roteiro, desculpem. É o argumento original do Grant Morrison, né? Pra saga. Então é o argumento, assim. A ideia geral que ele colocou para os 5 capítulos. E os esboços do Janson. Os esboços aqui, principalmente dessa engenhoca aqui. Eles colocam toda a esquematização de uma engenhoca que tem aqui. E isso aqui também é uma coisa assim muito seriada da década de 60. Os caras quiseram fazer um negócio gótico aqui, sombrio, não sei o quê, mas aí o vilão faz uma armadilha pro Batman escapar, sabe? Então é um negócio meio... sei lá, eu acho que não casou aqui com o clima. Se fosse para aquela série Batman 66, casava mais. Aí porque tem aquela coisa do vilão, né? Que conta o plano e bota o cara numa armadilha e o cara escapa e vai atrás do vilão. Enfim, é uma obra que vale a pena pelo colecionismo, né? Mas não é, oh meu Deus, nunca li gótico, preciso ler. Não precisa, não. Vou ser bem sincero, não precisa. Outra também, que faz parte do cânone aí, que nunca tinha... aliás, nunca não, demorou para ser republicado, né? Pela DC, para transformar num gibi, né? O Batman 2, porque teve um problema. O Alan Davis começou a escrever a história, e aí ele teve um problema lá por causa de uma arte que ele não autorizou, que alteraram, algo assim, e ele vazou da série. Aí colocaram, na época, o jovem Todd McFarlane, que hoje é super conhecido aí, criador de Spawn e tudo mais, colocaram ele para substituir o Alan Davis. E ele, o McFarlane, ele tem um desenho interessante, né? Ele é bem expressivo nos desenhos dele, tem umas repetições de rosto, assim, às vezes algumas anatomias dele ficam estranhas, né? Mas era uma coisa que na época o desenho dele era um pouco inovador para os padrões, né? Que existiam. Depois foi copiado ao extremo na Image, foi copiado e melhorado e piorado na década de 90. A primeira edição, então, é Alan Davis com... e aí tem uma outra diferença, né? Porque essa história primeira do Alan Davis, ela é arte finalizada pelo Paul Neary, né? Mas daqui a pouco eu falo a diferença que vai ter mais pra frente. O Todd McFarlane, ele é arte finalizado pelo Alfredo Alcala, que é um cara super competente. Então, as 2 primeiras edições, não sei se por causa da arte final, não tem todas as nuances assim do que o McFarlane gosta de fazer. Como, por exemplo, ele gosta muito de colocar onomatopeias, né? Fazendo parte da arte, meio assim emulando, né? Mangá. Ele tem uns rostos assim bem parecidos, né? O Bruce Wayne dele me lembrou o Peter Parker dele também. E aí na última parte, aí sim você tem aquele McFarlane mais parecido quando a gente viu ele no Hulk. Não tá ainda aquele traço dele do Homem-Aranha ainda. Tá aquele traço do Hulk. Mas tem os maneirismos do Todd McFarlane. Ó, esse tipo de cena aqui do close no rosto do Gordon é bem característico do McFarlane, da arte dele, né?
A coisa sanguinolenta, que ele adora, né? Que tinha no Spawn, torto e direito. Então, olha só, as onomatopeias aqui, ele exagerando, né? Então é um desenho bacana, sabe? A história também, totalmente... Tipo assim, eles quiseram colocar esse lance do Batman usando arma, né? Eu nem lembro se tem aquela capa famosa do Batman com a arma na mão, né? Que tinha... Deixa eu ver, eu acho que tem sim, não é possível que não tenha. Isso, essa capa aqui, ó. Chamou muita atenção na época, né? Mas assim, esse negócio do Batman usar a arma que matou os pais dele é meio do nada, sabe? É meio estranha, encaixada na história aqui de qualquer jeito. Bom, enfim. Não é uma história também muito, oh meu Deus, que história maravilhosa, preciso... Olha assim o Batman do McFarlane, com aqueles exageros dele, mas bacana, né? Eu assim, tem muita gente que critica o McFarlane, mas eu não critico não, eu acho o desenho dele bem interessante. Eu acho que ele exagerou um pouco ali quando ele foi pro Spawn, né? Que aí ele aderiu àquela estética dos anos 90 lá. Mas quando ele fez o Hulk, quando ele fez o próprio esses desenhos dele, a Corporação Infinito, que nunca saiu aqui no Brasil, né, de forma completa, saiu algumas edições lá, acho que na antiga Super Amigos, né, da Abril. Então, e aí, anos depois, o Alan Davis volta para fazer uma história que chamava Full Circle, que é a volta do Ceifador, que é o vilão dessa história, né? Mas aí ele já é arte finalizado pelo parceiro dele, que é o Mark Farmer. Esses dois trabalhando juntos, galera, aí sim, aí os desenhos são belíssimos. Dá uma olhada nesse quadro, que coisa maravilhosa. Alan Davis e Mark Farmer, aí aí sim o desenho fica bem produzido, viu? É um desenho muito bem feito. Você vai sentir a diferença quando você comparar com a arte final do Paul Neary lá no começo. Olha só, deixa eu pegar uns quadros bonitos aqui. Aqui também não tem muito splash page na história, né? Tem o desenho normal aqui, né? Mas não tem muito splash page nas páginas. Mas tem umas soluções muito bacanas, ó, tem uns enquadramentos diferentes, sabe? Vale a pena pelos desenhos, assim. A segunda história é melhor, e tem todo um sentido. E aí, ó o carro do funk. É o carro do funk passando na sua rua. Vamos esperar passar. 1 hora depois. Então, assim, é uma história ruim? Não. É uma história meia boca? Também não. É uma história normal, tá? A segunda história, assim, é legal e faz todo sentido ela chamar Full Circle, né? É o círculo completo, eu acho que eles traduziram aqui. Deixa eu conferir. Eu li de novo, né? Eu já tinha lido na época que saiu pela Abril isso, círculo completo. Eles traduziram assim aqui. E vale a pena pela arte do Alan Davis e do Todd McFarlane, viu? Vale a pena por isso. A história é uma história comum do Batman. Mas vamos falar de coisa boa? Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone que você vai ter agora a sua TechPix. Olha só, eu li essa semana... O título é esse, ó. Do Jason, que é um artista norueguês que é publicado pela Mino. Eles já publicaram dele A Gangue da Margem Direita, Eu Matei Adolf Hitler, e esse foi o primeiro, só que estava esgotado. A Mino fez uma reedição e aí eu consegui comprar na reedição. Cara, é genial isso aqui. É quadrinho sem palavras, né? E aí ele pega esse personagem da capa aqui, coloca ele em várias situações surreais e fala sobre a vida, né? O cotidiano. E algumas situações aqui ele coloca meio algo sobrenatural ou algumas coisas inusitadas. Mas é um cotidiano. Você vai ver muitas coisas cotidianas aqui, mas que são surreais. E muitas vezes engraçadas, outras vezes perturbadoras. Mas é um artista muito competente por fazer essa narrativa sem palavras e ela fica muito clara. É um gibi que você lê relativamente rápido, mas que você volta depois porque ele faz uma certa interligação entre os 10 capítulos que tem aqui. E, aliás, 10 capítulos, isso mesmo. E o primeiro capítulo, ele termina onde começa a história. Então, é muito curioso a forma como o Jason trabalha a história, né?
e como ele faz a trama fluir, né? Eu sempre falo isso aqui da narrativa fluida, né? Que ela não é aquela narrativa seca, cortada, e que precisa você fazer muitas... Porque tudo bem, o quadrinho, a essência do quadrinho é a sarjeta, quem faz a ligação entre quadrinho e outro é a sua mente. Isso aí é a base do quadrinho, né? Se você não sabe fazer isso, você não sabe fazer quadrinho, que era o problema da narrativa dos anos 90, da Image. Mas tem as narrativas que elas são bem fluídas. Então essa transição entre os quadros ela é muito bem feita. E é isso que faz a diferença às vezes de uma grande obra. Então eu recomendo aí do Jason. E vai sair um outro novo dele agora que chama Ei, Espera, tá em pré-venda lá na loja da Mino. Aliás, a Mino, editora, parabéns aí, Mino, pelas atitudes aí em relação ao livro lá da Aurélia. Tem que pagar o aluguel, que vocês tiveram um problema, foram super sinceros com os leitores. Ó, tamo junto, hein, Mino? Aliás, eu comprei isso nessa promoção aí da Aurélia e tal. Vou comprar a Aurélia ainda, que não deu, né? Mas fiz isso, comprei o e comprei uma que eu sempre quis comprar e tava na minha lista, que é Tabu. Tabu foi um projeto que foi lançado, ele vem, inclusive, com uma cinta. Ei, não tá aqui agora. Esqueci de pegar pra gravação, olha só que falha. Ele vem com uma cinta, é escrito Tabu, e vem num saco preto, muito bacana, que é tipo vinha as revistas para maiores de idade antigamente. E aí tem essas 3 HQs escritas por mulheres, falando do universo feminino e de temas pesados, viu? Fala de temas pesados. Essa aqui, que chama Juízo, que ela tem essa capa, parece grotesca e tal, mas não é nenhuma história grotesca. Ela fala sobre a condição da mulher na sociedade, tá? E ele começa com essa história da mulher que teve o dente do siso, que ela precisa arrancar o dente do siso, mas tardiamente. Ela não arrancou naquela época, sabe? Em que todo mundo arranca o dente do siso, ela arrancou tardiamente. E aí ele vai colocando aqui umas imagens que vão se entrecortando, e é um negócio meio surrealista, assim, meio bizarro, né? Uns desenhos muito bonitos, assim. Me lembrou muito... o traço dela me lembra um pouco o Breccia, sabe? Essas experimentações que ela fez aqui. E olha só, tem uma hora que você fala assim, mas é a história de zumbi, né? E não tem nada a ver com zumbi, são algumas alegorias que ela faz aqui, né? Sobre a questão feminina na sociedade. E o jeito que ela termina, que ela amarra isso, é muito, muito interessante. É uma obra que você não vai levar ao pé da letra, de jeito nenhum. Ela também não tem um final fechado. Não é aquela obra, expliquei tudo direitinho. Não, é para você pensar mesmo. E eu acho que as mulheres vão se identificar mais. Com as 3, inclusive, tá? Mas, porque fala mais do universo feminino, são autoras, então isso é natural, em que elas coloquem ali a sua própria vivência. Mas eu recomendo aí a leitura dessa daqui. A outra é Piracema, que fala sobre a descoberta da sexualidade de uma adolescente. E também ela usa a alegoria da Piracema, né, para falar sobre o início da adolescência, as curiosidades acerca da sexualidade. E ela tem um desenho muito bonito, um lápis bonito, assim, né? E a história também é aquela que não te dá respostas fáceis. Você não tem as respostas ali todas prontas, né? Você vai ter que usar um pouco da sua imaginação. Olha que lindo esse quadro último aqui. E a capa também é uma capa dupla, olha. Bem bonita, né, aqui, né? Gostei muito aqui. É da Jéssica Grock. Aqui é da Amanda Miranda. Esqueci de falar o nome da Amanda, hein? Desculpa aí, Amanda. Amanda Miranda. Aqui é a Jéssica Grock. E da Lalo. Essa daqui que chama Sina, com C. Mas na verdade é uma brincadeira com Sina mesmo, né? A palavra com S. E aqui a Lalo, ela conta a história de uma mulher, que é a Sina, e que ela provavelmente está com alguma doença grave, e aí ela tem um certo relacionamento com o médico e ela decide que ela quer morrer. Então é um tema muito complexo assim, né, de ser tratado. E aqui eles falam as coisas do cotidiano assim, e discutem de forma bem
bem clara, né, os porquês dela escolher isso, os porquês da médica ficar resistente com esse pedido, e aí você vai ter que ler para descobrir como que termina a história. Também é uma história que te deixa os questionamentos. Olha essa capa que linda. Aqui na região que eu moro, capa branca me deixa muito triste, porque aqui a gente tem aquela terra vermelha, e por mais que você limpe, que você faça tudo, ela acaba impregnando nessas capas brancas, né? É bem complexo isso. Mas, enfim, é a vida. Mas essa série aqui, Tabu, é outra também que a mim não podia... Eu sei como é complicado trabalhar, né, com trabalhos nacionais, assim, mas é uma série que a mim não podia fazer uma segunda edição aí, igual Narrativas Periféricas, viu? Olha, são séries que eu gostei muito e que trazem novidades pro mundo dos quadrinhos, né? Saem dessa mesmice aí de Marvel, DC, das Majors, até de Image, Dark Horse, essas coisas que a gente gosta bastante e que tem novidades boas, né? A Image, principalmente, hoje é uma das editoras que trazem mais artistas inovadores, assim, né? Coisas interessantes pra gente ler. Então foi isso hoje, a série Tabu, do Jason, Batman Ano 2 e Batman Gótico. Até mais, obrigado por ter visto esse vídeo, curta, compartilhe, fale para seus amigos, se inscreva no canal principalmente, porque tem muita gente que não se inscreve, assiste o vídeo e não se inscreve. Se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado dos novos vídeos, né? E a gente tem vídeo toda semana aqui. Muito obrigado e até a próxima! A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Na segunda temos a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Na terça temos o Pod News com Paulo Alexandre Júlio e Pablo Lopes. Na quarta temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Na quinta temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Na sexta temos o Pode Aprofundar com André Cruz. No sábado temos o Pode Debater quadro a quadro com Amálio Damas e Adilson Terrível. E aos domingos temos o Pode Resenhar com leituras da semana e resenhas esporádicas quando tiver algum quadrinho interessante.